Por trás de todo excesso de peso existe uma inflamação crônica. Mas será que a obesidade e o excesso de peso são as únicas situações em que essa inflamação acontece? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou te explicar o que é essa tal meta-inflamação ou inflamação subclínica, que está na base da maioria, se não todas, as doenças crônicas. E vou te mostrar também os principais exames laboratoriais que você deve utilizar na sua prática clínica para poder investigar essa meta-inflamação de uma maneira mais profunda e mais personalizada. Olá, sejam muito bem-vindos, Nutris, ao canal da Escola do Nutricionista. Aqui o nosso papo, como vocês já sabem, é de nutricionista para nutricionistas. E aqui eu te ajudo a desenvolver atendimentos clínicos de excelência, para que você entregue os melhores resultados para os seus pacientes. Mas vamos lá para o nosso assunto de hoje. Sempre que a gente fala em inflamação crônica, inflamação subclínica, o que vem em mente é logo a síndrome metabólica, né? E todas as complicações relacionadas a ela, como doença cardiovascular, que inclui a resistência à insulina, a esteatose hepática, alteração do perfil lipídico, alteração da pressão, mas também esse processo inflamatório crônico silencioso vai gerar doenças também a nível neurológico, como por exemplo as demências, o Alzheimer, o Parkinson, gerando através da neuroinflamação também alterações de comportamento, como o próprio TEA, que é o transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade, bipolaridade, depressão. Então a gente começa a entender que essa meta-inflamação vai muito além da obesidade. E o grande problema dela é que ela é silenciosa. Então as pessoas, muitas vezes, por falta de conhecimento, vão passando a vida inteira com sobrepeso que não é cuidado adequadamente, aquele acúmulo de gordura abdominal que as pessoas encaram só como um problema estético, mas não imaginam que aquele acúmulo que começa pequenininho vai evoluindo com o tempo e vai gerando vários danos a nível metabólico, piorando todas essas alterações que eu falei da síndrome metabólica. Tudo começa com essa gordura abdominal, que não é cuidada adequadamente ao longo do tempo. Eu gosto muito de explicar, para ficar mais didático, que essa inflamação subclínica que acontece na base dessas doenças crônicas, é como se ela modificasse o nosso terreno biológico. O que é esse terreno biológico? Células, circulação sanguínea, os tecidos em geral. Um terreno biológico desfavorável é aquele que está inflamado, porque nesse processo de inflamação existe toda uma alteração imunológica, uma alteração dos marcadores que sinalizam a inflamação. Começa a haver disfunção no metabolismo, todas essas alterações de resistência à insulina, que é o pré-diabetes, a hipertensão, a alteração de colesterol e suas frações, a gordura no fígado, tudo isso são danos que essa inflamação silenciosa causa de médio a longo prazo. E aqui, conversando com nutricionistas, eu acredito que existam muitas pessoas que não são nutricionistas, mas que se interessam pelo assunto, e isso é muito válido, porque aqui a gente fala de uma forma real. Eu não estou aqui para trazer dicas, nem conselhozinhos pontuais para você perder peso. O objetivo aqui não é esse, até porque eu falo com nutricionistas. Então, o meu objetivo principal é trazer conhecimento, informação embasada, direcionamento com explicações, porque assim o profissional nutricionista consegue entender melhor como isso acontece e ele consegue principalmente passar para os seus pacientes todas essas informações de forma que o paciente entenda e ele consiga aplicar isso na sua vida, na sua rotina, fazendo todas as mudanças que são necessárias. Essa inflamação é como se fosse um adubo para esse terreno biológico, só que é um adubo ruim, que vai causar danos e isso vai deixar o nosso corpo favorável, muito vulnerável a processos infecciosos, a piora do processo inflamatório. Vocês se lembram que no período da Covid, falava-se muito que as pessoas obesas, que tinham doenças crônicas como diabetes, hipertensão, eram as pessoas que estavam no alvo da infecção porque eram mais vulneráveis. Por que isso acontecia? Justamente porque o terreno biológico das pessoas que têm hipertensão, diabetes, resistência à insulina, que estão acima do peso, é um terreno biológico ruim, no sentido de que ele é mais vulnerável para que ocorra a instalação de um vírus ou de uma bactéria, e esse organismo, esse micro-organismo,
consiga se proliferar com mais rapidez e cause uma doença com maior gravidade. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem um percentual de gordura adequado, que está com seu peso controlado, que não tem um nível de inflamação, que ela está com a imunidade em dias, que tem uma boa condição de vitaminas e minerais, porque ela se alimenta bem, porque ela faz uso de suplementação. Então, uma pessoa com essa condição biológica, ela tem muito mais dificuldade em se infeccionar com o vírus ou uma bactéria e permitir que essa infecção piore, se agrave, como a gente viu em muitos e muitos casos de Covid, com tantas mortes, principalmente nessas pessoas que tinham uma fragilidade do organismo maior. Portanto, cuidar desse terreno biológico é fundamental. Como é que a gente cuida? Como é que a gente vai adubar esse terreno que somos nós mesmos ao longo da vida para que a gente possa evitar doenças, evitar complicações? Dormindo bem, tendo uma rotina alimentar minimamente adequada, evitando o máximo possível alimentos industrializados, excesso de sal, de açúcar. E quando eu falo sal, eu não estou nem falando sal de cozinha, eu estou falando dos realçadores de sabor, que a gente encontra muito em alimentos empacotados, industrializados. Beber mais água, evitar, o máximo que puder, bebida alcoólica e cigarro, fazer uso de suplementos de forma personalizada, que aí o seu nutricionista vai te indicar melhor, porque tudo isso vai gerando um terreno biológico mais saudável, mais equilibrado. E isso é um fator importantíssimo de proteção que a gente garante para o nosso organismo contra essas infecções oportunistas que acontecem, como foi o exemplo do Covid. Mas voltando aqui ao nosso assunto, que é a meta-inflamação, como eu disse, esse processo não está presente apenas na obesidade, mas nessas situações neurológicas, mas também no câncer, nas doenças autoimunes. Então, tudo que for você pensar que é doença crônica, a inflamação do organismo está na base dela. Aí a gente pensa o seguinte: se a gente pode prevenir a inflamação, e aí vem uma reflexão que a gente precisa fazer. Está nas nossas mãos fazer a prevenção desse processo inflamatório, através dessas medidas simples que eu acabei de citar, que qualquer pessoa pode fazer. E evitando a instalação dessa inflamação, nós vamos prevenir diversas doenças e diversas complicações também. Mas, se você já se identificou aí como tendo um organismo inflamado, ainda é tempo sim de fazer essa correção, através de toda essa mudança comportamental, de rotina, de estilo de vida que eu citei. Não existe uma medicação que vai reduzir esse processo inflamatório. A maioria das pessoas que são diabéticas, hipertensas ou que estão acima do peso, que usam medicações para controlar o colesterol, para controlar a glicemia, essas medicações vão atuar de forma muito pontual sobre aquele problema, mas elas não vão resolver a base, que é o processo inflamatório. Por isso que você vê por aí tanta gente que está acima do peso, hipertensa, diabética, que nunca consegue normalizar seus exames e está sempre tomando remédio. Muitas vezes vai para o médico e quando volta com mais uma medicação incluída naquela lista gigantesca. E essa pessoa está sempre descompensada. Por que será que isso acontece? É importante a gente refletir para entender que a medicação sozinha não faz milagres. A base desse problema tem que ser tratado a partir da mudança do estilo de vida, do comportamento, que inclui alimentação, atividade física, o sono. Assim, você consegue garantir uma condição de saúde melhor na prevenção de todas essas doenças que eu falei. O assunto hoje é exames laboratoriais para identificar o processo inflamatório. Mas falando aqui com os nutricionistas, vamos recapitular uma coisa bem importante que a gente estuda lá na faculdade, que muita gente pode ter esquecido com o passar do tempo. Um dos pilares da avaliação nutricional, para que a gente possa aprofundar na identificação desses marcadores de inflamação, primeiramente é a avaliação antropométrica, que são as medidas corporais. A gente pode fazer através de dobras de gordura, através da bioimpedância. E esse indicador vai dar para a gente um resultado do percentual de gordura corporal, da reserva de massa muscular, do peso, que é a massa corporal total, e a partir daí a gente já consegue identificar a presença ou risco de inflamação nesse paciente. Por quê? O próprio percentual de gordura já é um fator que sinaliza um nível de inflamação ou não. Porque quanto maior a concentração de gordura no corpo, mais inflamada essa pessoa está, principalmente se essa gordura está localizada na região do abdômen. Porque existem pessoas magras que não têm excesso de gordura nas pernas, nos braços, mas que tem aquela barriguinha que vai evoluindo ali com o tempo, aumentando, tornando aquela gordura abdominal mais rígida, uma gordura mais dura. E quanto mais rígida
esse acúmulo de gordura no abdômen, maior o risco, porque essa gordura mais rígida, ela começa a comprometer os órgãos. É a chamada gordura visceral. É uma gordura mais difícil de ser perdida e é uma gordura que traz mais complicações para a saúde. Então vamos lembrar aí, primeiro ponto, a avaliação antropométrica já é um indicador que vai sinalizar a possível presença de inflamação. O segundo ponto é a avaliação de sinais e sintomas. Quais seriam esses sintomas que o nosso paciente pode relatar para a gente que já indique um processo inflamatório? Um bem famoso é a fadiga ou cansaço. É um cansaço que não é só físico, ele é físico, mental. A pessoa pode associar também uma queixa de memória ruim, dificuldade de se concentrar. Com relação aos sinais, que é aquilo que a gente vê, é muito comum os pacientes inflamados terem olheiras, terem retenção de líquido, principalmente nas pernas, nas mãos. A presença de uma mancha escura em forma de faixa no pescoço, que é a chamada acantose nigricans, que é um importante sinalizador de presença de resistência à insulina. Então, esse paciente com esse quadro aí visualmente, a gente já percebe ali que existe um processo inflamatório também. O terceiro ponto é o inquérito alimentar, que todo nutricionista durante a consulta faz aquelas perguntinhas a respeito do hábito alimentar do paciente, para que ele possa conhecer essa rotina, como é o consumo, como é que está a quantidade dos alimentos, a qualidade do que essa pessoa consome e com que frequência ela faz esse consumo, para que a gente possa analisar até que ponto essa alimentação está prejudicando ou está beneficiando essa pessoa. Através do inquérito alimentar também a gente tem ali vários pontos que podem sinalizar uma dieta de um padrão inflamatório. Por exemplo, uma alimentação muito artificial, muito industrializada, uma alimentação que tem poucas frutas, legumes, grãos. Aquela pessoa que come muita coisa congelada, que ela aquece no micro-ondas, muito produto industrializado, muita coisa de caixinha, empacotada, enlatada, muita farinha branca nos biscoitos, pães, massas, arroz branco. É uma alimentação pobre em relação a vitaminas e minerais e fibras e uma alimentação rica em fontes de qualidade ruim. Esse ponto é importante porque a gente vai somar mais essa peça para o quebra-cabeça, para entender dentro desse contexto que a alimentação também está contribuindo para esse processo inflamatório. E por fim, o tópico que a gente vai falar nesse vídeo, que é o mais importante, que é os marcadores inflamatórios. E aí você, nutricionista que está assistindo esse vídeo, você já entendeu que através dos outros indicadores a gente consegue identificar uma possível presença ali de processo inflamatório no nosso paciente, o que vai nos ajudar bastante a direcionar o nosso tratamento. Mas você tem maneiras objetivas de identificar numericamente, através de parâmetros seguros, o nível de inflamação do organismo desse paciente. Chamando a atenção aqui que eu vou falar dos principais parâmetros que avaliam inflamação crônica. Por quê? Porque a gente sabe que tem situações de inflamação aguda que podem também alterar parâmetros laboratoriais. O que seria uma inflamação aguda? É aquela inflamação em que a pessoa sente dor, o lugar fica quente, fica vermelho. É aquele processo inflamatório que a gente tem, por exemplo, quando tem uma pancada, quando tem um acidente. Mas, por ser aguda, é um processo que vai passar rapidamente. Portanto, não é algo que a gente vá se preocupar, porque não é algo que a gente consiga corrigir pela alimentação. Diferente da inflamação crônica, que é essa silenciosa, que vai acontecendo ao longo da vida. A pessoa não sente absolutamente nada, mas ela vai comprometendo todos os processos metabólicos, vai alterando glicemia, colesterol, vai ajudando essa pessoa a ter mais facilidade de ganhar peso, de acumular gordura no abdômen, ou seja, ela vai fazendo um estrago silencioso ao longo da vida. E a maioria das pessoas nem se dá conta de que isso está acontecendo. Quando elas vão lá no médico fazer um exame de rotina, um check-up, é que elas identificam gordura no fígado, colesterol alterado, insulina lá em cima, homocisteína alta, que já é um marcador de risco cardiovascular, e tantas outras coisas que se identificam nesses exames de rotina, né? Aí a pessoa se dá conta de que ela precisa se cuidar, que ela precisa mudar os hábitos, que ela precisa se alimentar melhor, fazer atividade física. E aí, mesmo que essa pessoa já vá procurar ajuda de um nutricionista, estando já com essas alterações presentes, nunca é tarde para buscar ajuda. Sempre é possível fazer transformações
quando a pessoa realmente tem uma determinação, uma disciplina e ela percebe que ela pode sair daquela situação de risco. É nesse momento que nós, nutricionistas, temos um papel importantíssimo na hora de fazer essa intervenção para tirar essa pessoa do risco de complicações. E eu trouxe aqui para vocês 7 parâmetros laboratoriais complementares, que eu acredito que você já utilize alguns deles na sua prática, mas aquele que você ainda não conhece, que você ainda não solicita, a partir de hoje você vai começar a solicitar, para que assim você consiga fazer uma avaliação laboratorial mais completa, mais personalizada e você consiga ter mais ferramentas, mais informações que te dê tranquilidade para prescrever um suplemento com mais segurança, para fazer uma estratégia nutricional, talvez de mais privação, mas você sabe que ela é necessária naquele momento, porque o exame laboratorial te trouxe essa informação e você tem essa segurança. Os primeiros são os leucócitos, que são a série branca que está lá no nosso hemograma, né? Hemograma, leucograma, a gente tem os leucócitos. Leucócitos alterados é um importante marcador de processo inflamatório. Pode ser agudo, isso é importante que você saiba, mas também ele vai estar muito presente em pessoas que já têm essas doenças crônicas. Esse leucócito vai estar demonstrando, confirmando a presença dessa inflamação. O segundo parâmetro é a PCR ultrassensível, que a gente já conhece bastante, eu falo muito aqui no canal, lá no Instagram também. Inclusive, se você não me segue, começa a seguir, porque lá diariamente eu estou trazendo informações a respeito da capacitação em síndrome metabólica para os nutricionistas de excelência, além de cursos, mentoria também individual, grupo VIP do WhatsApp e muito mais. A PCR ultrassensível, ela é produzida no fígado, ela é uma proteína de fase aguda, porque também em situações agudas inflamatórias, essa PCR vai aumentar. Por isso é interessante, por exemplo, um paciente que aparentemente não tem nenhuma alteração que justifique um processo inflamatório, exemplo, um paciente magro, saudável, que faz atividade física, e de repente no exame laboratorial ele vem com a PCR ultrassensível aumentada. Isso pode ter tido relação, naquele período em que ele fez a coleta do sangue, com uma semana em que o paciente estava resfriado, ou ele teve um machucado no dedo, ou em algum lugar do corpo, e automaticamente, como ela é uma proteína de fase aguda, ela vai aumentar, sinalizando a presença de inflamação. Então fiquem atentos a isso, porque a PCR ultrassensível também pode sinalizar um processo agudo e não necessariamente demonstrar para você uma inflamação crônica. Mas é claro, se o seu paciente tem uma alimentação ruim, ele está acima do peso, ele já tem alteração do perfil lipídico, do perfil glicêmico e tem uma PCR ultrassensível aumentada, a gente não precisa adivinhar. Com certeza essa PCR ultrassensível está relacionada a todo esse contexto inflamatório que a pessoa está apresentando. O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, também é um marcador importante de inflamação. Só que ele é mais específico na identificação de processo inflamatório, por exemplo, nas doenças autoimunes. Mas também é um marcador válido, que é interessante que você inclua na sua relação de marcadores para a investigação da inflamação. A relação neutrófilos-linfócitos é uma relação interessante que muita gente não sabe que identifica processo inflamatório. Inclusive, na falta da PCR ultrassensível, essa relação neutrófilos-linfócitos pode substituir a PCR. Caso essa relação tenha um valor maior que 3, já indica processo inflamatório ou meta-inflamação. Para isso, basta você pegar o resultado desses dois parâmetros e dividir um sobre o outro. O quinto parâmetro é a relação monócitos-HDL. Eu acho que esse parâmetro você não conhecia, né? Quanto maior o nível dos monócitos e fique uma relação muito desigual, com um valor muito aumentado, mais intensa é a inflamação nesse caso. Então, aí um parâmetro novo para você que não conhecia, pegar os monócitos, dividir pelo valor do HDL e fazer a relação. Quanto maior o nível do monócito em relação ao HDL, mais grave é a inflamação. O sexto parâmetro é a alfa-1 glicoproteína ácida. Você já ouviu falar desse parâmetro? Também é uma proteína de fase aguda, assim como a PCR, mas ela normalmente está alterada em situações de inflamação crônica, principalmente em todas essas doenças que eu citei no início do vídeo, como câncer, doenças autoimunes, obesidade mais importante, diabetes descompensado. A
Apesar de ser aguda, ela vai estar aumentada também nessas situações. E por fim, mas não menos importante, a ferritina, que eu tenho certeza que quem é Nutri de Excelência, que me segue lá no Instagram, já me ouviu falar muito sobre a ferritina, que a princípio é um marcador que vai avaliar a presença ou não de anemia. Pelo menos é assim que a gente conhece superficialmente. Mas a ferritina nada mais é do que o estoque de ferro que nós temos no corpo. E quanto maior o nível de inflamação que a pessoa tem, mais elevada fica a ferritina. Por quê? Porque o ferro é o mineral que dá a coloração vermelha às nossas células. Ele forma o pigmento hemoglobina, que é o pigmento que dá a cor vermelha para o nosso sangue. Essa hemoglobina é composta por ferro, mas aí tem um grande problema. Quanto maior o nível de inflamação que essa pessoa tem, com excesso de peso, ou com câncer, ou com doença autoimune, menores devem ser os níveis de ferro circulantes no corpo. O nosso organismo é muito sábio. Então, o que é que automaticamente ele faz? Ele diminui o nível de hemoglobina no sangue, porque ela é composta pelo ferro, e tenta levar toda essa hemoglobina para ser estocada pela ferritina, que é um estoque de ferro que a gente tem. Mas para que essa estratégia? Justamente porque o ferro solto, livre na circulação, em excesso, em uma pessoa já inflamada, é um excelente substrato para bactérias ruins. Então, esses micro-organismos se aproveitam e se proliferam quando existe um excesso de ferro disponível no corpo. Por isso que no momento que existe a presença de um processo inflamatório crônico, o organismo sabiamente recolhe todo esse ferro, tira ele da circulação e coloca nos estoques lá na ferritina. Por isso que é muito comum, e eu já falei várias vezes, inclusive em lives lá no Instagram, a presença de anemia no obeso. E para um nutricionista clínico isso é um tanto confuso, porque a gente entende a obesidade como a doença dos excessos. Então a gente nunca imagina a possibilidade de um obeso ter anemia, mas é muito comum justamente porque esse ferro vai todo para o estoque, que é a ferritina. Então, os níveis de ferritina ficam muito altos e é normal que nessa situação o ferro sérico, que é aquele que está circulando no corpo, fique reduzido. E aí o nutricionista que não tem esse conhecimento, que não está aqui assistindo esse vídeo, o que é que ele vai pensar? Vai pensar que está tudo confuso, que tem alguma coisa errada ali. Como é que esse paciente está obeso, tem uma ferritina altíssima e um ferro baixo? Fica confuso realmente. Mas se você é Nutri de Excelência, se você me acompanha aqui no canal, se você me acompanha no Instagram e está por dentro de tudo sobre a síndrome metabólica, você vai entender rapidamente que essa ferritina aumentada no obeso, na pessoa inflamada, está sinalizando justamente a presença de inflamação. Então, realmente, está tudo acontecendo dentro do que é esperado. E é óbvio que nesse momento a estratégia nutricional ideal não é fazer restrição de ferro. A gente precisa ter um olhar mais profundo da situação. Uma vez que você percebe que essa ferritina alta tem relação com o processo inflamatório, não é a exclusão de ferro da dieta que vai fazer com que ela reduza, mas sim você trabalhar todo o processo inflamatório que esse paciente tem, ajudando ele na perda de peso, mudando a alimentação para uma alimentação mais desinflamatória. Ele precisa perder peso, porque quanto mais gordura abdominal essa pessoa tem, mais essa ferritina vai aumentar, porque a inflamação aumenta junto com esse acúmulo. Portanto, quanto mais ele reduz o peso, principalmente da gordura abdominal, essa ferritina vai reduzindo com o tempo. E existem alguns suplementos maravilhosos que atuam nessa desinflamação, que inclusive são muito indicados para controle dessa ferritina. Se você quiser que eu fale sobre esses suplementos, comenta aqui embaixo que eu vou gravar um vídeo especificamente falando desses principais suplementos que atuam no processo inflamatório, ajudando o nosso paciente inflamado a desinflamar. Então eu espero que esse conteúdo de hoje tenha te ajudado a entender melhor a obesidade por esse ângulo da inflamação, entender que a inflamação ela está na base de várias doenças crônicas e que é importante que o nutricionista, tendo essa visão, faça sempre uma abordagem desinflamatória em seus pacientes, porque assim a gente vai na base do problema, a gente consegue resolver as causas e não apenas olhar para os sintomas. Que esse conteúdo tenha te ajudado a agregar mais conhecimento e que você possa executar a sua prática com excelência, entregando os melhores resultados para os seus pacientes sempre. Aqui abaixo do vídeo, na descrição, estão todos os links que você tem acesso à Escola do Nutricionista, os nossos cursos, mentorias, e lembrando que no dia 30 de agosto, em comemoração ao Dia do Nutricionista, faremos a nossa Masterclass
de suplementação nutricional na modulação da inflamação crônica. Espero todo mundo lá no dia 30, vai ser online, ao vivo, com muito conteúdo, certificado de 10 horas de participação, material de apoio e muito conhecimento, muita troca de experiência. Espero todo mundo lá e até o próximo vídeo.